Vampeta, empate em 2-2, o São Paulo sofrendo gol na reta final do jogo, em um lance em que, pelo menos na minha avaliação, o Rafael foi muito mal, poderia ter espalmado a bola para a linha de fundo, acabou cedendo a oportunidade, o Eric empatou o jogo. Queria uma análise sua desse empate do São Paulo com o Bahia jogando em Bragança Paulista. Então, assim, as duas equipes vêm assim, numa toada em termos de cobranças, né? A torcida do Bahia, o Bahia cobrando muito o Rogério Ceni, né? O Bahia que só tem, provavelmente, só vai ficar mesmo no Campeonato Brasileiro, não está na Sul-Americana, não está na Libertadores, foi eliminado, né, na Libertadores, logo na primeira fase, não pegou nem Sul-Americana, Rogério sendo criticado lá, o Roger aqui do São Paulo com uma rejeição em relação ao trabalho do Roger, né, que acabou de completar 2 meses no São Paulo. Em relação ao jogo, né, o São Paulo até poderia já ter definido no comecinho do segundo tempo, quando o Arthur faz uma jogada individual lá e perde o gol, poderia ter rolado a bola para o Luciano. Né, na tabela, o Bahia não teve jogo no meio de semana, porque não tem. Na Copa do Brasil, ele perdeu para o Remo e vai ter que reverter. Então, o São Paulo teve que ir à Colômbia, com um time reserva alternativo, voltou. Né? O São Paulo começa bem, o Bahia toma conta do jogo, o São Paulo abre o placar, parecia tudo muito tranquilo, o Bahia vem, reage. E aquele comecinho do segundo tempo, quando o São Paulo teve 2 oportunidades em menos de 3 minutos e não decide, né? O Bahia cresce no jogo, empata, Ferreirinha vira, e agora no finalzinho eu achei até que foi falha do Rafael. Viu? Dava para dar uma tapinha e botar a bola para escanteio. E com esse resultado, o São Paulo fica parcialmente na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tem agora 24 pontos, poderia ter chegado à casa dos 26. Ficaria com números iguais em relação ao Fluminense, que é o 3º colocado. O Flu que entra em campo daqui a pouquinho pelo Campeonato Brasileiro, diante da equipe do Internacional. Vamp, eu vou continuar com você para a gente falar mais sobre o trabalho do Roger Machado até aqui no São Paulo. E até em cima disso, puxando esse gancho, a gente tem um número, uma arte com os números do Roger Machado como treinador do São Paulo. Claro que a nossa arte não conta o jogo de hoje, então a gente vai lendo aqui e atualizando simultaneamente. Agora 14 jogos no comando do São Paulo, são 7 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 17 gols marcados, 9 gols sofridos. O aproveitamento ficou um pouquinho menor do que esse 59% com o empate de hoje. Eu não tenho o número certo aqui de cabeça, mas daqui a pouquinho a gente traz para a nossa audiência analisar. Bom, o trabalho do Roger até agora é de mais baixos do que altos. E pensando também nas circunstâncias, ele assume um time que era líder do Campeonato Brasileiro depois da demissão do Hernan Crespo. E dessas 7 vitórias, as 2 primeiras, nos 2 primeiros jogos dele, o time ainda era o time do Crespo. Era exatamente a mesma escalação que o Crespo utilizava. O meio de campo, que era o grande pilar com os 3 volantes, Danielzinho, Bobadilla e Marcos Antônio. Marcos Antônio, claro, que não vem sendo utilizado porque sofre de uma lesão, ainda vem se recuperando e deve ficar afastado ainda dos jogos do São Paulo por mais um tempo. Mas é um São Paulo que caiu muito de rendimento em relação ao time do Crespo. É um time que joga muito pelas beiradas, o torcedor não tem gostado disso, gostaria de um time de mais aproximação no meio de campo, porque tem qualidade para isso. Quando chega na frente, o São Paulo tem 2 ídolos de grande parte da torcida no ataque, o Luciano e o Calério. O Calério que inclusive faz uma boa temporada, hoje deu mais uma assistência, vou querer falar mais disso daqui a pouquinho também. Mas, Vamp, o desempenho caiu muito. E a situação para o Roger Machado, principalmente em relação às críticas da torcida, tem ficado cada vez mais complicado e cada vez mais insustentável. Primeiro em relação ao Roger, né? O Roger não tem culpa que a diretoria do São Paulo mandou o Crespo embora. Ele é um profissional da área, estava desempregado, São Paulo vai ou contrata para o lugar do Crespo, né? Tem que perguntar por que o Crespo foi embora. Não foi o Roger que ligou para o São Paulo e falou assim, manda o Crespo embora, eu estou aqui no mercado, me traz. Não, aí foi parte da diretoria, né? A diretoria mandou, demitiu o Crespo. Em termos de estar em primeiro naquele momento do campeonato, tem 38 rodadas, hoje o Palmeiras está liderando o campeonato. O São Paulo, acho que dentro da competição está na 4ª colocação. Se você pegar em termos de gastos e de contratações, Flamengo e Palmeiras está à frente, porque o Flamengo vai ao mercado e traz jogador de 40 milhões de euros. O Palmeiras contratou o Paulinho aí, que não joga, foi ontem para o banco, entrou um pouquinho, já não vai agora para a Libertadores, por quase 25 milhões de euros, né? Com a ida do Gabriel Menino e mais um atleta lá para o Atlético Mineiro. Então, se você pega o Roger, ali você botou ali 59% de aproveitamento, tem muita coisa ainda, né? O São Paulo é líder do seu grupo na Sul-Americana, é o que se tem para disputar, não está na Libertadores.
Está no Sul-Americano liderando. Na Copa do Brasil tem uma vantagem, ganhou do Juventude. Tem um jogo de volta. Então era para estar tudo muito equilibrado. Você falou assim, uma melhor performance do time em campo para estar jogando. Que culpa ele tem? O Lucas voltou hoje, né? Tomara que ele se recupere, saiu chorando ali, depois de ter quebrado a costela, volta, se lesiona. O Marco Antônio não está jogando, porque se lesionou. O cara tem que mudar o time. Né? Não sendo um defensor do Roger, mas assim, eu acho as entrevistas dele chata. Não entendo porra nenhuma que ele fala. Verdade, assim, não sei o quê, papapá. Mas em termos de trabalho, da contratação, parece que foi ele que pediu para vir. Né? E parece que foi ele que mandou o Crespo. Não foi nada disso. Então, quando a torcida do São Paulo vai e canta o nome de todos os atletas, e quando chega no Roger, vai, eu não sei por qual é o motivo. O Roger, que hoje dirige São Paulo, já foi treinador do Bahia. Né, onde está o seu maior ídolo da história de São Paulo, o Rogério, está lá. O Roger também já trabalhou lá. Já fez grandes trabalhos em outras equipes. Se não fez, não conquistou muito. E dirigiu grandes times, Fluminense, Bahia, Atlético Mineiro, Palmeiras, né, Inter, Grêmio, Juventude. Por que o contratou? Já que contratou, deixa o cara trabalhar. Eu sou dele, deixa o cara trabalhar. O São Paulo hoje está na 4ª colocação da competição. Eu discordei muito daquela entrevista do Crespo, quando falou, vamos se preparar para os 45 pontos. O Crespo esqueceu que ele foi o treinador da temporada passada, e em um time como o Sport, só o São Paulo conseguiu perder para o Sport naquela temporada. O Sport foi saco de pancada o campeonato todo. Tem a 2ª pior campanha da história dos pontos corridos do Sport, perdendo só para o América de Natal. Eu discordei daquela entrevista, porque o São Paulo na temporada terminou em 9º. Mas perdeu cada jogo aqui no Morumbi, empatou, discordei disso. Porque se você pegar o elenco do Palmeiras e do Flamengo, tira esses dois, que é caro, o São Paulo não tem um elenco pior do que o do Corinthians, não tem do que o do Grêmio, Inter, Vasco, Fluminense, Novo Horizonte, Red Bull Bragantino, Mirassol. Acho que o São Paulo está entre os 5 melhores elencos do país, é um time caro. Qual é o time que tem essa liberdade de ter, por exemplo, esse poder de fogo? Luciano, Caleri e o Arthur, que chegou agora. Né? Uma zaga que... Cadê Robert Arboleda, rapaz? Robert, apareça, meu irmão. Cadê você, Robert? Você tinha uma Arboleda na zaga, você tinha o Lanfranco. Quer dizer, o São Paulo tem opções. Há 2 anos atrás, o Wendel era o lateral esquerdo da seleção. Trouxe o Danielzinho. Então, é uma equipe que, se terminar o campeonato e dizer que o São Paulo terminou em 3º ou em 4º, pelos investimentos de Flamengo e Palmeiras, eu acho um ano positivo. O Roger é um treinador muito inteligente. Você mesmo citou a questão das entrevistas dele, que muita gente acaba tirando o sarro da forma que ele fala na entrevista. É o jeito dele, mas eu não entendo. E não é a linguagem do futebol, né, Vamp? Até por isso, o torcedor às vezes não entende. O Roger, de qualquer forma, ele é um cara muito... Ei, não é Roger não, é a turminha do Sul aí que fala assim, né? Kit, Roger, uma galera ali, né, que não dá pra entender. Tem outros treinadores que têm esse mesmo linguajar. Enfim, mas o Roger, ele é um cara muito inteligente. Ele sabia onde ele estava se metendo. Ele sabia que ele estava chegando ao São Paulo num momento de crise, um mês depois do impeachment do Júlio Casares. Ele sabia que ele estava chegando para ser o sucessor do Crespo, que tinha uma boa aprovação na torcida do São Paulo. E muito mais do que resultado, o Crespo tinha, em termos de parceria com o torcedor, a sinceridade. O torcedor do São Paulo não aguentava mais mentira. E o Crespo era um treinador consciente. O Crespo dava o recado ao torcedor. Já no ano passado, ele começou a falar que na diretoria tinha muita coisa errada em termos de planejamento. E o torcedor foi comprando o discurso do Crespo porque era o melhor discurso pensando no futuro do São Paulo. Ele mesmo disse, se o São Paulo precisa de 30 passos para voltar a ser um time competitivo, que eu dê 5, mas eu vou fazer de tudo para o São Paulo voltar a ser competitivo. Foi sincero ao dizer que sim, a briga do São Paulo no começo do Campeonato Brasileiro era na parte de baixo da tabela. Então o Crespo ganhou o torcedor muito mais, de novo, repito, do que desempenho, com a sinceridade. E a partir do momento que o Crespo é demitido, o diretor de futebol do São Paulo, na figura do Rui Costa, e também o Rafinha, esse que é uma grande decepção, porque conhece muito bem o dia a dia do São Paulo, sabe tudo o que aconteceu nos últimos anos do São Paulo internamente,
já mudaram completamente o discurso. Começaram a falar de um time que brigaria por títulos. E o torcedor do São Paulo sabe que não é verdade. Sabe que a realidade do São Paulo não é essa. Não é mais a mesma realidade de 15, 20 anos atrás. E aí o torcedor fica ainda mais com o pé atrás de a gente retrocedeu. A gente tinha um cara que era sincero com a gente, que falava a verdade. E agora a gente está voltando para o mundo da lua. A gente está voltando para um cenário muito perigoso para o futuro do São Paulo. E o Roger, quando ele decide assumir o São Paulo, sendo também um amigo do Rui Costa, ele acaba personificando tudo o que aconteceu no São Paulo de janeiro até agora. Os escândalos políticos, a saída covarde do Crespo e muitos outros fatores. Então o Roger, eu acho, pelo menos é a minha avaliação, como um cara inteligente que ele sabia muito bem onde ele estava se metendo. Mas e aí, Milena, você como torcedora do São Paulo, queria ouvir mais a sua opinião a respeito dessa situação do Roger Machado como técnico do Tricolor. Eu acho que o torcedor, no geral, ele observa muito a parte da constância que o trabalho do Crespo vinha sendo feito. E a partir daí, qual era o futebol que era mostrado? A gente estava vendo um São Paulo que conseguia apresentar um futebol. Por exemplo, na primeira rodada, quando jogou contra o Flamengo e ganhou de virada no Morumbi. A partir disso, hoje, com o trabalho do Roger Machado, a gente assiste um jogo, por exemplo, nessa terça-feira, que foi contra o Milionários, lá na Colômbia, onde o São Paulo vai com o time reserva e empata. Por que o torcedor se revolta com um empate, por exemplo, mesmo sendo com o time reserva? Porque o clube do Milionários não tem a mesma qualificação do clube do São Paulo. E falar pra mim que o clube do São Paulo, o time do São Paulo, todos os jogadores são ruins e não conseguiriam ganhar pelo menos de 1-0, isso não existe. Da mesma forma onde no Morumbi ganhar apenas com um gol de diferença do Juventude, pra mim também é inaceitável. Então não é por isso, não é pelo Roger Machado em si que a torcida fica incomodada com o futebol, mas sim com o que está sendo apresentado. Não está tendo futebol, é um futebol medíocre, é um futebol que dá sono em assistir. Ainda mais uma terça-feira de Sul-Americana, onde o outro time, sabe assim, não tem gente, não tem como. Então é isso que revolta o torcedor, ainda mais porque o Crespo saiu literalmente de um dia para o outro, sem a menor explicação. E vem um Roger Machado da vida. Nada contra, mas também nada a favor. Infelizmente, não está conseguindo. Agora, Vampeta, uma outra questão que tem sido muito comentada nas redes sociais a respeito desse jogo, e claro que a gente não pode deixar de comentar, é a respeito da saída do Lucas Moura, mais uma vez lesionado. Ele que estava voltando hoje de contusão, uma lesão na costela, uma fratura na costela, e agora sofre uma nova lesão no tornozelo direito. Deixou o campo ali auxiliado pelo Dória e por um preparador físico do São Paulo. Saiu de campo carregado o Lucas Moura. Preocupa, Vamp? O Lucas já é um jogador experiente, veterano, já está ali na casa dos 33, 34 anos. Está, talvez, nas últimas temporadas da sua carreira. Para você, Vamp, o Lucas ainda pode render em alto nível pelo São Paulo? Porque no ano passado ficou mais no departamento médico do que à disposição do Zubeldia e depois do Crespo. E esse ano, ele começou muito bem o ano. Era um grande pilar do São Paulo na disputa do Campeonato Paulista, indo muito bem naquela sequência de vitórias com o Crespo, mas que depois já volta a sofrer de novo com lesões. O Lucas ainda tem condição de jogar em alto nível, Vamp, na sua avaliação? Então, Gui, eu estava escutando o jogo pela Jovem Pan ali na rádio, no carro, na garagem, né? A gente tinha um programa aqui para fazer, depois aqui eu vou fazer o jogo do Corinthians. Então, pegando a elevador, subindo e chegando aqui no estúdio, eu não vi o lance. Eu não vi o lance onde foi que ele machucou. Eu vi que ele saiu, né, chorando, carregado. Ainda bem que você falou que foi um trauma, né? Uma torção de tornozelo, isso é mais fácil de recuperar do que se fosse uma lesão de grau 1, 2, né, de estiramento muscular. Ele, na carreira dele toda, ele foi um jogador que sempre teve um problema físico, né? Sempre machucou e tal. E agora a volta dele pro São Paulo é muitas lesões, né? Muitas lesões. Então, quer dizer assim, ele é um cara que se cuida. Eu já vi até uma entrevista dele, que ele tem até uma máquina, aquela que o Hulk tem em casa, ele tem também. Não é um cara que se cuida, mas se for trauma só de tornozelo, uma torção, isso se recupera talvez de uma semana, 10 dias. Tomara que não seja uma lesão muscular, né? A outra lesão que ele tinha foi uma fratura de costela também, né? Mas assim, né, ainda dá pra jogar, é porque chateia pra caramba, né? Jogar quando tá lesionado, volta, agora eu vou embarcar, vou ajudar a equipe, daqui a pouco, no mesmo jogo da minha volta, se lesiona, há de convir
que é totalmente diferente do que foi o Paulinho no Palmeiras, né? O Paulinho é comprado caro pra caramba e não consegue. Já chega lesionado e não se recupera. O Lucas ainda faz alguns bons jogos e se lesionou. Como você falou que foi uma lesão aí de tornozelo, provavelmente para uma semana, 2 aí ele vai estar pronto. Se foi isso, né? Uma lesão, uma pancada, eu não vi o lance. Como foi, se foi uma pancada, se ele torceu o tornozelo sozinho. Mas se for um trauma, menos mal. E preocupa bastante a situação do Lucas, porque ele também deixou o gramado chorando lá em Bragança Paulista. O São Paulo hoje mandando o jogo no interior de São Paulo por conta de shows no estádio do Morumbi. E aí, Milena, hoje dá para analisar ainda o São Paulo e pensar num time titular com o Lucas ou não? De fato, o Lucas é um jogador que acaba entrando num cenário muito hipotético do São Paulo. Só quando ele volta de lesão, não dá para contar com ele em 100% dos jogos. Como é que é, na sua avaliação, essa questão em relação ao camisa 7 do São Paulo? Porque é um jogador muito importante. Quando está dentro de campo, o Lucas tem qualidade. A gente sabe que é um jogador muito importante, já teve destaque no futebol da Europa, foi muito importante na conquista da Copa do Brasil de 2023, mas de fato, nas últimas 2 temporadas, não consegue mais render e não consegue mais ter sequência de jogo. Sim, eu acredito que quando o Lucas ele tá 100%, ele faz totalmente a diferença no time do São Paulo. Nas 2 últimas temporadas, na verdade, a partir de julho de 2024 e 2025, desculpa. E agora no início desse ano, ele não tá mais com essa entrega 100% nos jogos. Acredito que seja por uma questão física por conta das lesões, né? Então ele não conseguiu recuperar tanto assim. Só que quando ele faz um jogo bom, o São Paulo é outro. Então o São Paulo precisa muito dele em campo. É muito importante com que ele esteja em campo. É muito importante com que ele consiga se recuperar e volte a jogar o futebol dele. Então, por exemplo, hoje, quando ele sai machucado, ele volta de uma cirurgia na costela, né? E aí ele sai machucado por outra questão. Já é muito mais preocupante para os torcedores também, porque a gente sabe o tamanho que tem o Lucas dentro do São Paulo e a gente gosta muito disso e quer muito que ele se recupere e volte. Então, a gente conta com isso, com que ele se recupere, com que ele volte a jogar o futebol que ele realmente sabe, como foi em 2023, quando ele ajudou o São Paulo a ser campeão da Copa do Brasil, onde ele teve tamanha importância contra o jogo do Corinthians, na final contra o Flamengo, enfim. É daquele Lucas que a gente está precisando, é daquele Lucas que a gente quer ver em campo. Infelizmente, a gente não está vendo isso faz um tempo. E o Calleri, cara, é talvez o jogador de mais destaque nessa temporada. Voltou a marcar gols com frequência, o artilheiro do São Paulo nessa temporada. E hoje deu uma assistência para o gol marcado pelo Ferreirinha. Até acho que o Calleri teve um primeiro tempo apagado, poderia ter participado mais do jogo, começo do segundo tempo também, não recebendo muitas bolas, não estava conseguindo levar vantagem no jogo físico, que é a grande característica do Calleri. O torcedor do São Paulo sabe muito bem que ele é um jogador que briga muito no ataque e hoje não estava conseguindo muito espaço na defesa do Bahia, mas de qualquer forma foi importante, deu assistência para o gol marcado pelo Ferreirinha. Na sua avaliação, Vamp, também é o principal jogador do São Paulo em 2026? Então, assim, você vê que a temporada de 2025, Calleri, Lucas, o próprio Oscar que parou de jogar, né? Jogadores importantes, mas que se lesionaram muito. Isso faz muita falta à equipe do São Paulo, né? O São Paulo, em 2025, muitos jogadores do departamento médico. É por isso que eu discordei daquela entrevista do Crespo, que ele não tinha quase seu elenco todo por problema de lesões, né? Entregue ao departamento médico. O São Paulo ainda termina a competição na 9ª colocação. Imagina com todo mundo inteiro, tudo, poderia ter terminado a competição ali entre os 5 primeiros, 6, pegar uma vaga de Libertadores direto, coisa que não conseguiu nem pegar a pré-Libertadores, né? Coisa que foi pro Bahia e pro Botafogo, e ambas as equipes ficaram fora da Libertadores, tanto Bahia como Botafogo, não conseguiram passar na pré-Libertadores. O Calleri, ele é um cara importante, líder, né? A camisa do São Paulo caiu bem nele. Você vê como é tudo detalhe, né? Quando quando Palmeiras e Flamengo empatam, que a gente fala que é a terceira via, que antes era o Cruzeiro, começou mal a temporada, aí se apontava o Fluminense, o São Paulo agora tá ali. O Calleri poderia ter decidido um jogo contra o Vasco, que seria mais 3 pontos para conta do São Paulo, que perde aquela sequência de gols, né? O São Paulo hoje estava tranquilo ali no último minuto, sofre um empate. Aí você bota ali o São Paulo na 4ª colocação,
Eu sei que os demais clubes também vacilam, mas o São Paulo teria 5 pontos garantidos a mais, né? Ganhando do Vasco 1-0 tranquilo, faz o segundo, aí daqui a pouco o Vasco vira o jogo. 3 pontos deixou em São Januário, onde o Vasco está 2 pontos da zona de rebaixamento. Aí você hoje está em Bragança, contra o Bahia, que ficou a semana toda treinando, esse Bahia que vai tirar pontos de várias equipes. Pô, tô ganhando ali de 2-1, Palmeiras e Flamengo empatou na rodada, vou me aproximar. Se você bater esses 5 pontos, que o São Paulo estava na mão do São Paulo, porque estava. Tem pontos que você vai lá tentar recuperar, ou está sendo machucado. O São Paulo estava jogando melhor que o Vasco, poderia ter ganho hoje, estava aí, ó, com um jogo tranquilo. Eu acho que o Rafael de novo falhou, e aí deixou mais 2 pontos para trás. E essas coisas não acontecem com o maldito do Palmeiras e do Flamengo. Eles, até quando eles vão mal, todo mundo vai junto. Aí, ó, quem vai chegar, quem pode chegar? O São Paulo poderia chegar mais perto dos dois nessa rodada. Empata no último minuto, o Bahia empata. O Fluminense, que daqui a pouco vai estar jogando, vai estar olhando assim, pô, São Paulo, Palmeiras e Flamengo, os 3 primeiros perdeu ponto. Eu vou colar. Aí o Inter, que está na zona de rebaixamento, é capaz de ir ganhar. Capaz. Palmeiras e Flamengo continua. Vai mudar nada. Não vai mudar nada para eles.